Você está no Sustentabilidade em Pauta, o ponto de encontro entre inovação, meio ambiente e sociedade. Aqui, a sustentabilidade sai do discurso e se transforma em prática. Insights, ideias que inspiram e experiências reais de quem já está construindo soluções para um mundo mais equilibrado. Sustentabilidade em Pauta. O futuro não espera. Ele começa agora. Olá a todos, bem-vindo a mais um Sustentabilidade em Pauta. Hoje convidamos Denise Leal, diretora de Manufatura, Engenharia e QSE da Natura na América Latina, e Maurício Baroni, gerente de Meio Ambiente da Natura América Latina. Nesse papo, vamos explorar um pouco como é a visão ESG da Natura, uma empresa nacional fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, que tem no seu DNA a sustentabilidade mesmo antes dela existir. Muito obrigado pela presença de vocês dois aí no nosso bate-papo, né? Espero que a gente tenha um bate-papo bastante frutífero, cheio de informações, conhecimento, né? Para aqueles que tenham grande interesse nas questões de sustentabilidade e ESG. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Prazer meu também, Paulo. Então vamos lá. Olhando em alguns recortes da Natura, a gente observa que a Natura tem 3 pilares centrais quando a gente fala do ESG. Né? O primeiro pilar seria enfrentar a crise climática e a proteção da Amazônia. Tá? O segundo é o direito humano, inclusão e desenvolvimento social. E o terceiro é a circularidade e a regeneração. Pegando já o gancho desse terceiro ponto, né, desse terceiro pilar da ESG da Natura, pensando na questão da regeneração, a Natura tem uma ambição de se tornar 100% regenerativa até 2050. Qual que é o impacto disso? Como que isso está sendo planejado? Como que é feito diretamente nas fábricas, né? No chão de fábrica da própria Natura, e quais são os indicadores, os KPIs que a gente tem aí para entender como que esse processo vem se dando dentro da Natura. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho de um aspecto mais amplo, depois o Baroni entra nas respostas referentes às fábricas. Até para explicar, a Natura tem hoje, no Brasil, nós temos 2 sites, são 4 fábricas, sendo que é Cajamar, tendo 3 fábricas, Benevides, no Pará, com a fábrica de sabonetes. A gente também tem fábrica na Argentina e no México. Então, essas são nossas operações próprias. Então, ao todo, nós estamos falando aí de 6 fábricas, certo? E o Baroni vai explicar depois, né, no aspecto de fábricas, como que a gente trabalha a regeneração. Mas, para contextualizar e dar um pouco de panorama, a Natura trabalha com esse conceito de regeneração de um jeito que, para todo mundo que trabalha aqui, fica muito simples. Onde a gente entra, tem que ficar melhor. Se a gente pensa que em tudo que a gente toca, tudo que a gente produz, tudo que a gente lidera, toda a nossa condução corporativa tem que gerar uma melhoria, a gente vai incorporando essa mentalidade no dia a dia e trabalhando a regeneração por princípio. Então, vamos dar alguns exemplos. Como você disse na introdução, a Natura trabalha com quesitos de sustentabilidade muito antes dessa ser uma pauta tão relevante. Então, foi a primeira indústria a produzir produtos com refil em 83. Depois, lá no ano 2000, com a linha Ecos, começou a trabalhar muito próxima das comunidades na Amazônia para poder ensinar e trabalhar a história da floresta em pé, de ensinar a comunidade e todos eles ali no entorno a poder trazer benefício com a planta em pé e não derrubar a madeira, enfim, para vendê-la puramente, né, o seu valor muito básico e que não é regenerativo no final da história. Então, assim, essa proximidade com as comunidades da Amazônia já desde o ano 2000, e isso vem evoluindo na linha do tempo.
né? Como é uma empresa que nasceu com venda direta muito forte, trabalhar com as consultoras, entender o que é o IDH da consultora para poder dar melhores condições para a nossa rede de consultoras, essa é uma mentalidade de regeneração. Porque se ela tem melhor condição de vida, se ela tem um ganho digno, a gente está entendendo que nós estamos regenerando o aspecto social que nos toca. Então, a história da regeneração, ela vai sendo vista de diversas formas como uma coisa que eu consigo praticar no dia a dia. Então, esse é um objetivo que para 2050 tem targets muito claros, mas como mentalidade a gente tem feito em diversos aspectos esse olhar regenerativo, né? Eu quero que isso se torne melhor, eu quero gastar menos recursos naturais, eu quero que socialmente eu consiga trazer relevância para esse local onde eu estou inserido. Então, dando mais exemplos, além desses que eu trouxe na linha histórica, quando eu penso nas metas até 2050, quando a gente fala de regeneração, nós queremos ser realmente carbono neutro. Então, a gente tem projetos, a gente tem todo um trabalho, um mapa de iniciativas para chegar lá cumprindo com esse target. A gente tem feito nas nossas localidades, onde temos as operações, nós estamos fazendo um trabalho de desenvolver as pessoas profissionalmente para que elas possam ter condição de prover, né, uma carreira ascendente, portanto, prover melhores condições para a família. A gente também engloba isso no conceito regenerativo. Então, assim que nós temos trabalhado em todas as áreas da Natura, nós queremos estar com essa mentalidade regenerativa, trazendo benefícios palpáveis do lado de dentro da companhia, mas também olhando para o lado de fora dela. Aí o Maurício pode falar um pouquinho das operações. Trazendo um pouquinho esse contexto, né, do trabalho que a Natura, a relevância que ela tem no quesito socioambiental, né, a Denise trouxe muito bem esses projetos, né, que a gente fortalece o vínculo, né, diretamente com a comunidade, mas trazendo também, aterrissando para os nossos KPIs, vamos assim dizer, na indústria, né, nas nossas operações, a gente basicamente aterrissa eles nos principais, né, resíduos, água, energia e o seu correlato, né, carbono, né, em métricas palpáveis, né, desdobrando em várias diretorias, mas dentro da nossa diretoria de QSE, de WEA, de Environmental, de Meio Ambiente, a gente não só estabelece o nosso plano estratégico de médio e longo prazo, onde busca, né, uma efetiva redução e compromissos internos, dentre eles nós buscamos aí uma redução de 30% do nosso consumo de água, também no nosso baseline até 2030, 30% em redução de energia, né, não digamos só em energia elétrica, mas em energia como um todo, seja ela dos combustíveis, né, as fontes de eletricidade, enfim, e resíduos também, porte de buscar um retorno aí, uma redução de 40%. Essa é a nossa visão, digamos assim, de médio prazo, mas é através desse compromisso, né, que a gente estabelece como companhia, que a partir de então colocamos não apenas o departamento de meio ambiente, né, por assim dizer, para buscar atingir aqueles KPIs, né. A gente tem uma missão aqui na Natura que foge da esfera ambiental. Nós envolvemos, né, e buscamos uma responsabilização individual de vários departamentos. Fazemos isso por meio da ajuda de vários outros setores dentro da empresa, partilhando esse compromisso ambiental e, por vezes, até mesmo indicando líderes nas operações que não necessariamente estão dentro do meu departamento. Então, o meio ambiente fica a cargo muito do respaldo legal, né, das conformidades regulatórias, das normas, certificações, mas também com o empenho de prover esses projetos, né, ser o salvaguardar, né, essa entrega no médio prazo por meio de uma cooperação individual, né, e coletiva de outros departamentos também. Então é assim que a gente vem promovendo, desafiando e contribuindo com essa jornada, né, de redução do impacto ambiental nas nossas operações. Pensando um pouco na circularidade, ainda nesse foco, né, a Denise falou lá na questão das embalagens, né, reutilizáveis, né? A Natura foi a primeira a implantar esse modelo de negócio onde o consumidor compra a primeira vez o produto, depois começa a comprar os refis, né, quando gosta daquele produto. A Natura foi uma das pioneiras nesse ponto, e o quanto que isso representa na questão da sustentabilidade, por exemplo,
em não ter emissão de novas embalagens, né? Vocês conseguiriam trazer alguns dados desses? O quanto que isso daí impacta? Em 83, a Natura introduziu o conceito de refis. Ela foi pioneira nesse quesito de refis. E nós estamos falando de uma indústria brasileira, né, falando de um assunto, como a gente comentou no início, que não estava, né, na crista da onda. Mas como filosofia do bem-estar bem, do impacto positivo, de fazer a diferença para o mundo, que essa é uma filosofia e um valor da companhia, então o refil cobre bastante bem esse espaço. Porque quando a gente fala de um refil, eu estou usando muito menos material, eu chego a usar 40% menos de material. Então, não é só o custo atrelado, nós estamos falando de quantidade de insumos reduzidos. Então, eu tenho, sim, ao todo, quando a gente calcula impacto ambiental, pegada de carbono, o refil, ele é uma solução bem atraente e bem mais efetiva do que o produto regular. Por isso que a combinação regular-refil, ela se torna bem sustentável e bem aderente à nossa estratégia. E eu complementaria que até mesmo essa estratégia dos refis, né, não traz um impacto positivo apenas para o cliente final, né, diminuindo, né, essa embalagem que tem uma pegada de carbono, uma quantidade menor de plástico, mas ela também favorece dentro das nossas operações, porque geralmente esses materiais, né, essas embalagens, elas possuem uma menor complexidade, bem como uma menor quantidade de embalagens secundárias que vão armazenar elas, né, acondicionar ela para as nossas operações. Então, o que acaba acontecendo na prática, que aumentar cada vez mais o uso desses refis, né, das nossas operações, a gente carrega consigo também uma menor quantidade de embalagens secundárias, terciárias, e evita, né, a geração de resíduos nas nossas operações, né, minimiza significativamente essa produção, vamos assim dizer, de materiais, embora recicláveis, mas também acaba onerando o nosso indicador. Atualmente, né, se a gente for pensar em poluição, né, o Maurício falou. Pequenas esferas, né, em esfoliantes, né? A Natura, nesse sentido, já tem estratégia ou não utiliza polímeros, né, como microplástico, para esses materiais, né, para esses produtos. Não, microplástico não, em fórmula não. Não é utilizado. A gente tem esfoliantes naturais nas nossas formas, nos sabonetes. Então, a Natura tem uma pegada bem natural nas suas formulações, né, mais de 90% biodegradável, tem fórmulas 100% biodegradáveis. É uma pegada bem diferente, um approach de desenvolvimento de produto bem peculiar. Então, não temos, ao contrário, a gente trabalhou algumas linhas de produto com base no plástico retirado do mar. Então, a linha, por exemplo, o Caiaque Oceano foi um produto cuja embalagem, tanto vidro quanto tampas, né, tinha essa pegada de reciclabilidade, de usar plástico pós-consumo, e no caso do oceano, é um plástico pós-consumo retirado, né, exclusivamente dos mares. Então, tirar, né, poluentes, processá-lo e transformá-lo em produto. Inclusive, dentro da nossa visão 2050, né, que já nós firmamos isso em 2025, né, uma das linhas a respeito de embalagens, a gente busca garantir 100% das nossas embalagens que elas sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, né, biodegradáveis, né. Esse é o nosso compromisso de longo prazo. Vocês também tocaram na questão da descarbonização, né? A gente está frente a um problema aí cada vez, né, mais presente nas vidas, né, que são os eventos extremos, né? Atingimos já 1,5 graus na média anual, né? E cada vez mais as indústrias, as empresas têm
alertado em relação a isso, né? E a Natura, com certeza, o próprio Baroni aí comentou que vem tratando isso daí como uma questão também de prioridade, né? Na redução, por exemplo, de consumo de água, consumo de energia. Mas o grande, não problema, mas talvez o grande cerne da questão é entender como que é tratado o escopo 3, que é aquele que não é dentro da indústria, né? Foge um pouco da alçada da própria Natura, né? Como que vocês têm trabalhado essa questão aos fornecedores, né? Conscientizar eles, né? Existe alguma não regra, mas alguma tendência de vocês chegarem a colocar como prerrogativa de ser um fornecedor, apresentar relatórios de inventários de emissão de gases de efeito estufa, ou como que vocês estão tratando essa questão? A gente tem uma parceria, na verdade, os nossos fornecedores conhecem muito da estratégia da Natura. Nós temos uma conexão bem forte com a nossa rede de fornecedores. A gente tem reuniões periódicas, eles participam da apresentação de plano estratégico para entender o posicionamento, a importância da sustentabilidade para a Natura. Eles são convidados a participar dessa jornada. Então, hoje a gente tem mais de 130 fornecedores que embarcaram nessa agenda, né, de sustentabilidade. E eles também estão trabalhando para a redução dos seus escopos, porque é o nosso escopo 3. Então, a gente tem iniciativas em andamento com esses 130 principais fornecedores. Quando a gente olha para a logística, a gente recentemente, inclusive, saiu na mídia na semana passada, nós acabamos de implementar o biometano aqui no site de Cajamar. E ele é um projeto que visa a operação fabril, mas também ele atende as flotas. Então, 100% do circuito aqui da Grande São Paulo é abastecida nessa fonte de biometano que temos em Cajamar. Então, eu já tenho 28 caminhões ou veículos que estão em circuito fechado, nesse raio aí de 50 quilômetros, 50, 80 quilômetros, já trabalhando com biometano, que tem uma emissão baixíssima, né, com uma capacidade de abastecimento rápida, né, em 10 minutos você consegue fazer, né, o carregamento do veículo, que normalmente se levava de 30 a 40 minutos em um posto convencional. A gente tem tecnologia aqui que consegue fazer isso de forma bem rápida. Então, a gente tem iniciativas e parcerias bem claras em andamento. Então, o trabalho é por influência, é por definição de projetos em comum, é por parcerias, e eu acho que isso tem dado ótimos resultados até então, e a gente segue progredindo nessa agenda. Vai cortar. Uma tosse seca. Aí vamos lá. Passando um pouco para outra área da sustentabilidade, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a primeira visão que a gente tem é a questão ambiental, né? E sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Aliás, até algumas indústrias, empresas já vêm tratando, né, a sustentabilidade e meio ambiente como coisas diferentes, né? A própria Natura aqui, né? Tem setores diferentes, né? Porque sustentabilidade acaba impactando também na questão social e de governança, né? Pensando na questão mais social, a Natura, já pelo seu nome, né, remete à natureza, utiliza produtos da natureza no seu portfólio, e para isso depende muito das comunidades, né? A Denise, logo lá no começo, falou dessa parceria que tem com comunidades, né? Cerca de 44 comunidades lá na Amazônia. O foco é sempre a Amazônia, como que é essa conversa com eles, né? Porque, de um lado, a gente pensa de uma indústria que, lógico, quer crescer, mas existe um ponto de máximo utilizável para que não impacte a produção da própria natureza, né, daquelas comunidades que não podem aumentar exponencialmente, né? Como que é essa conversa? O que tem trazido de frutos dentro dessa parceria
Natura e comunidades da Amazônia? Nós temos uma área interna aqui que se chama GRAS, né, que é gestão de relacionamento, de abastecimento e relacionamento com as comunidades. Isso. Na sociobiodiversidade. Enfim, nós temos uma área interna que se chama GRAS, e eles têm um contato e uma presença em campo que faz toda a diferença nesse quesito do desenvolvimento da cadeia, especialmente na região da Amazônia. Nós estamos falando de um trabalho de mais de 25 anos, já muito próximos deles, com pessoas que têm uma formação, engenheiros agrônomos, pessoas que estão ali com uma experiência diferenciada nesse quesito, não só apoiando as comunidades, mas ensinando a forma segura de operar, de trabalhar, e garantindo que a gente mantenha, como eu disse no início, a floresta em pé. Nós estamos falando de um trabalho que tem hoje o impacto de proteção de mais de 2 milhões de hectares de floresta. Ou seja, trabalhando com a Natura, nós mantivemos 2 milhões, minimamente 2 milhões de hectares de floresta, porque eu sei o ciclo correto daquele fruto, de como se retira, como ele volta, qual o ciclo natural dele. Então, para não entrar nesse que você trouxe como exemplo de exaustão do meio natural, e não é o caso. A gente tem safras, tem anos que vai ficar, tem alguns períodos, alguns períodos do ano, ou até em alguns anos a gente tem uma diminuição de alguns dos ativos, a colheita não foi boa ou não deu, enfim. Então, tudo isso é muito bem analisado, a gente tem ferramentas, esse time especialista, eles conseguem fazer monitoramentos bem específicos e nos ajuda a entender como o portfólio naquele ano vai sofrer, eventualmente, diferenças aí nos SKUs que a gente vende, Um bioativo está em falta, a gente vai, talvez, desenvolver algum outro com mais potência. Nós estamos falando de 46 bioativos. E tem um time voltado para a inovação lá, que inclusive fica em Benevides, lá no Pará, justamente estudando outros ativos da Amazônia para poder ir desenvolvendo novos ingredientes, isso tudo em parceria com quem conhece do ambiente, que são eles. Eles têm um conhecimento tácito, um conhecimento de experiência, e essa parceria para a gente faz toda a diferença. Em 2024, também é bom deixar claro que isso tem um retorno para eles, um retorno que converte em melhor condição de moradia, de vida, melhores condições até para trabalhar. A repartição de benefícios em 2024 foi de 48 milhões de reais para essas comunidades. Então, é uma relação muito benéfica, a presença da Natura na região, trazendo as melhores práticas agroindustriais e agroflorestais, a gente preservando milhões e milhões de hectares de floresta em pé, ativas, produzindo, crescendo, novos métodos agroflorestais, por exemplo, o SAF, a repartição de benefícios que dá melhor condição para aquelas comunidades, inclusive retendo na família os jovens que queriam buscar a sua vida profissional fora do ambiente, eles já começam a interessar-se em ficar para dar sequência nos trabalhos da comunidade, enfim. Então, tem uma jornada bem bonita sendo desenvolvida com essa visão circular e de benefício para quem está naquela região e, obviamente, gerando produtos de excelente qualidade, mantendo a floresta em pé. Pensando um pouco na cultura pensando um pouco na cultura organizacional da própria Natura, frente a esses padrões de qualidades, de que forma que vocês promovem o engajamento na gestão ambiental, a responsabilidade de cada indivíduo, dentro até da própria Natura, mas também dos seus parceiros, Como que isso acontece aí dentro da Natura, do departamento? Tem um aspecto que é bem importante, que nossas metas, nossas avaliações, nossas metas anuais, inclusive o pagamento da remuneração variável é atrelado a metas da sustentabilidade.
Para ter um exemplo aqui muito claro, nós não somos da área de sustentabilidade da Natura. Existe uma área aqui, liderada pela Ângela, né, uma equipe super capacitada, e eles estão super envolvidos nas agendas, no meio externo, mas falar de sustentabilidade não se restringe à área da sustentabilidade. Tem o Maurício, que é do meio ambiente, mas conhece sustentabilidade. Eu, que estou na área cuidando das operações, conheço um pouco também. Então, assim, todo mundo tem esse assunto da sustentabilidade bem conhecido. Nós somos treinados, a gente passa por diálogos, a gente olha os projetos, a gente vê a própria Visão 2050 foi desdobrada para a companhia. Então, é um assunto que faz parte da forma como a gente opera e trabalha. Se você for ao chão de fábrica, o Maurício vai poder trazer alguns exemplos, né? Esse não é um assunto desconhecido da operação, é conhecido a operação. Além de ser um assunto bem público da Natura, é uma marca praticamente da Natura, no dia a dia a gente tem correlações bem claras das nossas entregas com isso. Os times de inovação, por exemplo, para desenvolver um novo projeto, eles calculam o impacto ambiental e a gente escolhe, sim, rotas técnicas de acordo com esse impacto. A gente tem o IPNL, é o Integrated Profit and Loss. Então, eu consigo olhar o produto, para o desenvolvimento dele, e vejo qual é o impacto que ele vai ter, né, na sua vida, né? Enfim, então, temos ferramentas, temos métricas, a gente tem a remuneração variável atrelada, então, é conversado, é treinado, é falado, tem material de leitura, enfim. Aqui no dia a dia nosso não é uma pauta que se fala só da boca para fora quando a gente está em algum evento, sei lá, fazendo nossa publicação anual do relatório que consolida os nossos resultados. É uma vivência, e a gente tem, cada um na sua alçada, no seu papel, trabalhado para poder melhorar o aspecto regenerativo e atender às ambições da sustentabilidade da companhia. Eu poderia contribuir também dizendo, assim como eu já comecei em primeira parte falando que não é uma responsabilidade apenas do Departamento do Meio Ambiente, sim, isso a gente respira muito aqui dentro da Natura, essa pegada ambiental, de sustentabilidade, até mesmo em diferentes níveis. Nós estabelecemos um calendário ambiental que não tem o propósito apenas de difundir campanhas ambientais, os dias comemorativos, né, de meio ambiente, da água, de meio ambiente, etc., dentre eles, além desses fóruns que a gente acaba deixando vivo, né, na rotina das operações, nós também endereçamos em diferentes níveis, por exemplo, desde níveis gerenciais, gerência sênior, que lidera comitês relevantes. Por exemplo, nós temos aí uma gerência sênior que lidera o escopo 2, né, da jornada de descarbonização. Então, é um trabalho conjunto com uma gerência de outro departamento que toma conta de gestão patrimonial, facilities, entre outros, né, entre aquisição e compras das energias, né, energia elétrica, tem para si a responsabilidade de avaliar e montar a nossa jornada de descarbonização para o escopo 2. Então, desde níveis gerenciais, tomando conta de processos relevantes nessa jornada de sustentabilidade, né, e gerências de outros departamentos, até mesmo a média liderança, por meio de supervisores, coordenadores que lideram comitês internos, comitês de gestão e busca de redução do consumo de água. Nós reestabelecemos recentemente um programa de eficiência energética no nosso site de Cajamar, com uma expansão para as demais operações, que hoje é gerida por um gerente sênior de uma área de transformação, desdobrada para os seus líderes, né, coordenadores de utilidades, que vão reenraizar e, por meio de suas agendas semanais, vão estabelecer digamos assim, essas análises dos aspectos ambientais em prol da redução. Então, sim, é assim que a gente gera esse engajamento aqui dentro, né, não sendo uma responsabilização única de um departamento, mas sim compartilhando entre vários outros setores, né, essa responsabilidade socioambiental em prol da sustentabilidade. E até mesmo isso acaba chegando a níveis do público operacional em si, que as campanhas internas de departamento, a nível de linha, elas são avaliadas, né, digamos assim, os consumos, né, a geração de resíduos das suas linhas por meio de uma gestão eficiente de análise, por meio de uma árvore de perdas, né, a gente identifica os principais ofensores, e isso é feito por meio de um público operacional.
que acabam discutindo nas suas reuniões de pilar, de XI, comitês semanais, quais são as iniciativas que vão nos levar a um caminho melhor de redução dos impactos ambientais. Então, assim, é um envolvimento realmente em todos os níveis da organização, desde operacional, tático e estratégico. Você falou em campanhas, e daí me veio na cabeça, se a gente traçar uma linha do tempo, pensar em sustentabilidade, começa lá no final da década de 60, fortalece mais na década de 70, daí que a Rio 92 ela atinge talvez o seu ponto máximo. Nos anos 2000, muda um pouquinho, não que muda um pouco o foco, né? Torna-se público a questão do ESG, né? Mas depois da pandemia, a gente observa que teve um boom entre empresas, indústrias na questão do ESG, né? E lógico que essas empresas, indústrias querem reportar o que elas fazem nesse ponto, né? E daí vem sempre o ponto em questão, que é o greenwashing, né? Como que vocês, lógico, a Natura tem dados suficientes para demonstrar que não faz isso, mas como que isso é tratado dentro aí da Natura para que seja mínimo? Eu acho, nós, né, buscamos uma total transparência, e eu acho que é por meio desse compromisso com a transparência que fundamentamos, né, o nosso, digamos, o baseline, o nosso alicerce, né. A Natura, sem sombra de dúvida, não compactua com o greenwashing, né. Nós não somos até mesmo pelo pioneirismo das nossas iniciativas, né, nós buscamos sempre para que com a validação dos nossos dados sejam feitas sempre por entidades, tanto nacionais ou internacionais, e tem essa validação dos nossos dados. Então, é por meio dessa transparência que passamos essa credibilidade. Nossos dados são amplamente auditados em diversos comitês, entidades, passamos por esses, não apenas certificações como o ISO 14000, mas também temos outros sistemas internacionais que fomentamos isso, né? Essa validação dos dados para que possamos manter essa transparência em prol de dados consolidados, realmente que asseguram o impacto real, né, das nossas operações. Lembrando, a Natura há 12 anos ela está referente no ranking da Merco, justamente a empresa mais ética que existe aqui no âmbito nacional. É super sólida a governança, nós abrimos, com frequência, como o Maurício disse, para outras entidades, auditorias, processos de benchmark, para que a gente tenha realmente um olhar isento, externo, neutro, que possa nos garantir, nos validar, com esses selos de referência que fazem a diferença, né? Porque não sou eu dizendo que eu sou uma empresa ética, né? É o ranking da Merco, então há 12 anos sendo medida e sendo vista e acredenciada como tal. Assim como o SBTI, assim como o EBT, assim como outras coisas, as ISOs, enfim, né, que são auditadas com entidades isentas. E assim a gente vai trabalhando, né? E com essa transparência que pode ser monitorada por entidades externas. Vai pegar diferentes rankings em que a Natura sempre está em primeiro, né, das indústrias, das empresas no Brasil. Logo abaixo, entre as 5, também está uma outra grande empresa do setor de cosméticos, né, Boticário, né? Queria uma visão de vocês, talvez um pensamento de vocês. Por que a indústria de cosmético no Brasil tem essa pegada muito forte, né? Se a gente for pegar esses rankings, praticamente vocês, né, o setor de cosmético, beleza, dominam a questão do ESG, né?
qual que é a sacada, né, desse setor para estar sempre nos primeiros, né, lá no topo, primeiros lugares? Sinceramente, eu não sei se é do setor, de verdade. Eu acho que isso vai muito da filosofia e do olhar criterioso da empresa onde ela esteja. Já trabalhei em outras empresas que também levam esse assunto com o máximo rigor e vivem a sustentabilidade na prática. Eu acho que a indústria cosmética ela é uma indústria que demanda, né, novidades, assim, é uma indústria que inova muito, então eu tenho uma gama de fornecedores muito ampla, eu tenho muitos materiais de embalagem, eu tenho diversos insumos, então assim, a potencialidade da indústria cosmética talvez seja muito maior do que uma indústria de alimentos, eventualmente, não sei, não saberia aqui colocar os números comparativos, mas eu acho que isso tem muito, muito mais relação com uma decisão, uma visão da companhia sobre como ela quer estar e como ela quer operar diante dos desafios vigentes, né, hoje, as necessidades reais que nós temos enquanto humanos, porque esse assunto do aquecimento global não é pequeno, não é irrelevante, ele é muito importante. E todo o resto que vem junto com ele. Toda a história de como eu quero impactar o ambiente, como eu quero ser visto, como as empresas ou como os consumidores entendem que é valoroso comprar um cosmético de uma empresa que tem uma pegada X ou Y. Então, assim, tudo isso é levado em conta, né? Mas eu acho que o valor atribuído à sustentabilidade é uma marca que depende de cada decisão estratégica individual das empresas. Né, são mais caros que os produtos de forma não orgânica. Quando a gente pensa num produto que na sua manufatura tem essa pegada mais sustentável, lógico, existe um custo em toda a sua cadeia para isso, e daí isso reflete, lógico, lá no preço final, mas vocês conseguem sentir que isso é decisivo também no consumidor? O consumidor que eu falo é desde os mais novos agora até os mais velhos, ou existe uma diferenciação? Não sei se vocês conseguem ter esse dado já mapeado. Existem pesquisas que apontam, sim, uma preferência de consumo para empresas que têm uma pegada sustentável, né? E especialmente as novas gerações. Então, o público mais jovem tem um valor, assim, valoriza empresas que tenham atributos bem claros de sustentabilidade nos seus produtos, no design, na usabilidade, enfim, nas embalagens, nas fórmulas. Então, existe, sim, um percentual do público consumidor que valoriza e está disposto a pagar mais por um produto sustentável. Isso é pesquisa, de fato, não tenho aqui de cabeça, não vim preparada para esses dados, mas sim, existem pesquisas que apontam isso de forma bem clara. Bom, Denise, Maurício, gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade de vocês em estar passando algumas informações sobre sustentabilidade dentro da Natura, né? Certamente é uma empresa que, de fato, tem no seu DNA essa pegada, né? Sempre teve e cada vez mais vem inovando nessa linha de pensamento, né? E por isso que ela tem um alicerce muito forte dentro dos consumidores aqui, não só no Brasil, mas em outras regiões. Então, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a disponibilidade tanto de você, Denise, quanto de você, Maurício, a estar participando aqui desse bate-papo aqui do Sustentabilidade em Pauta. A gente agradece, Paulo, parabéns pela iniciativa, por esse trabalho, ficamos à disposição. Parabéns, Paulo, obrigado e conte conosco. Isso.